Meus amigos, é o seguinte, o Brasil Gente recebe nesse momento a coordenadora de Educação do Trânsito da Transitar, Luciane de Moura. Luciane, por favor, pode se posicionar aqui ao meu lado. Seja sempre bem-vinda. Quero cumprimentar. Boa tarde, Luciane. Boa tarde. Luciane, você é uma figura grata, né? Aquela Obrigada. expressão persona grata aqui no nosso programa, nas reuniões que vocês fazem pela cidade, nas campanhas, nos colégios, né? Enfim, por que ela é grata? Porque toda pessoa que fala de vida é persona grata. Toda pessoa que se envolve no movimento para devolver, né, a seriedade, por exemplo, no trânsito, é uma persona grata. E eu estou dando esse título para ela, e como daria esse título para você também que se importa pela vida. Nós estamos aqui hoje e vamos discutir uma questão delicada, que é sobre o trânsito. Infelizmente, os números assustam. Em 24 horas, 2 motociclistas perderam suas vidas no trânsito cascavenense. Aí, o que podemos fazer para evitar esse tipo de ocorrência? O que podemos fazer para que esse número não aumente? Então, eu faço, não é uma pergunta, eu faço aqui uma fala provocando para quem está aqui, né, uma fala, e para quem está na audiência também uma reflexão. O que nós podemos fazer, Luciane? Estar mais atento. Eu sempre falo sobre isso no teu programa, mas eu tenho que repetir. Porque a falta de atenção tem ocasionado não só esses 2 óbitos, mas tantos outros. A gente não pode admitir aí que um avanço de preferencial, um avanço de semáforo leve uma pessoa a óbito, né, que aconteceu no caso de um desses sinistros que veio ocorrer num óbito. E nós temos que estar atento. E eu posso até dizer, colocar assim que muito disso é o celular, que envolve, né? Não é o caso do último motociclista, que ele estava sozinho A gente ainda não fez essa análise para Angolé das vítimas. Semana que vem nós vamos reunir, porque nós já estamos com 16 óbitos no total, 8 no perímetro urbano e 8 na rodovia. Mas eu posso dizer para você que a gente precisa melhorar muito e estar atento totalmente ao trânsito é o primordial nesse momento. Luciane, segunda-feira nós tivemos, infelizmente, aquele acidente envolvendo uma motociclista que transportava o filho de 18 anos na garupa. Eu confesso para você, gravei até um vídeo, publiquei nas redes sociais, comentei ontem aqui, eu saí daqui perturbado, eu saí daqui dizendo assim, não, mas não pode, isso não está normal, não pode acontecer, não é? Uma pessoa sai viva de casa e de repente termina o dia no caixão, não é verdade? Veja só, é uma imagem muito triste aquela, de uma pessoa colidindo contra um carro. Naquele cruzamento ali, tinha placa, tinha sinalização. Tinha placa. E aí, o que dizer numa análise rápida do que poderia ter acontecido? E, aliás, só me permita uma coisa que, com muito respeito, nós não queremos provocar dor para as famílias, né, desses entes queridos. E nós estamos aproveitando um momento delicado para que outras pessoas não venham perder suas vidas. Numa análise rápida sobre essa ocorrência, Lu. Então, a questão ali foi distração, né? Sim. A pessoa não viu a placa de preferencial, né, no caso, porque a motocicleta estava na preferencial e acabou que colidiu, então, naquele momento trágico. E outra situação que o capacete voou da cabeça, né? Certo. É uma coisa que a gente está também conversando muito, que às vezes as pessoas imaginam que não vai acontecer nada com elas e não fecham a jugular. Então, nós temos que ter esse cuidado. Pelas análises rápidas que a gente está fazendo, é o 3º caso de óbito esse ano que o capacete voa da cabeça. Então, a causa foi o avanço de preferencial, mas também levou mais agravamento ao sinistro, caso de não estar com o capacete com a jugular fechada. Olha, a imagem que nós estamos falando é sobre essa ocorrência, essa imagem aí que nós estamos nos referindo, né? Que a Lu fala que a pessoa não estava devidamente afivelado o capacete, né? Na jugular. E aqui, portanto, uma motocicleta no solo, né? O cruzamento, olha lá, o carro que vinha do lado, estava tudo ok para o motociclista,
motociclista foi passar e houve um avanço da preferencial. E é bom a gente ressaltar. Então, nesse caso, a motociclista não esperava que o outro veículo avançasse. Sim. Então, a gente tem esse caso de confiança no outro que está no trânsito. Certo. A gente confia no outro. E deveria ser assim essa troca. Por isso que a gente não pode ter 1 minuto de distração, 1 segundo de distração. Porque aquele segundinho que você olha o celular, ou que você se distrai até mexendo no rádio, você pode ser fatal. E o outro, então, a motociclista não esperava, né? Verdade. Que a outra condutora avançasse. Então, esses casos, a gente pede sempre assim, se cuide e cuide do outro também. Olha, nós temos aí uma outra imagem, é do acidente fatal que aconteceu ontem. O motociclista que acabou colidindo, bateu num poste e, infelizmente, um jovem acabou perdendo a vida. E é isso que a gente não pode romantizar, né? Não, tá tudo ok, não, beleza, era para ser assim. Não era para ser assim. E não tem que ser assim. Vamos lá com a imagem? Olha só, nós temos uma imagem, ela é meio de longe, mas mostra exatamente como aconteceu o acidente. Olha aí. Com vida, na sequência, ele bate no poste e morre. Como é fácil de morrer no trânsito, né? Exatamente. E a moto, ela não tem aquela carcaça de proteção, né? A proteção é o próprio corpo. Então, a gente ainda não tem o laudo aí do IML dizendo realmente o que aconteceu com ele, para dizer assim, o que provocou, se ele desnucou, se bateu a parte torácica, né? A gente não tem esses dados ainda para saber o que provocou o óbito dele ali. Mas a gente tem claro que naquele momento ele estava sozinho, não teve uma interferência. E é difícil para Angolé de você explicar o que aconteceu com ele, né? Porque as imagens mostram, não tinha uma interferência. A princípio, as pessoas diziam tinha um cachorro, ou ele estava fazendo zigue-zague. Não, ele simplesmente foi. Então, sem explicação, a gente não sabe também se ele passou mal no momento, né? Exatamente. Então, isso tudo não explica. Mas, como você falou, vamos usar essas imagens, esses casos, para servir como prevenção, que as pessoas têm que entender que nós somos mortais, que nós temos que nos cuidar e cuidar dos outros também. Olha, veja o grau de preocupação da nossa emissora. Nossa emissora não está aqui apenas para fazer um registro, para mostrar, para que chegue a informação na sua casa. Hoje, ao meio-dia, o Jornal Tarobá, primeira edição, entrevistou a Luciane. Ela falou dos números, mostrou a sua preocupação, compartilhou com vocês, né, o investimento que é transitar, que o trânsito está fazendo aqui na cidade de Cascavel. Então, hoje, no final da tarde, agora, ao vivo aqui no estúdio, estamos tocando no mesmo assunto. Quer dizer, quanto maior for o número de pessoas alcançadas pela fala, né, pelo nosso discurso, pela preocupação, melhor será. Sabe por que eu digo isso? Porque nós temos uma imagem preocupante agora, né, de uma família praticamente numa motocicleta, né? O trânsito, meus amigos, é desse jeito aqui, ó. Ele precisa ser feito com responsabilidade. Nós temos aqui 4 pessoas numa moto. Luciana, que leitura dá para fazer disso aqui? Chega a doer o coração, Parangolé, porque, como você já sabe, eu sou avó, né? Sim. E ver criança em risco, isso aí é colocar as crianças em risco. Olha o tamanho dessas crianças, dá para ver, né? Não deve ter mais aí do que 4, 5 anos, 3, 4, 5 anos. E, primeiro, está colocando em risco porque você não sabe o que pode acontecer pela frente. Aí os pais falam para nós, quando nós vamos fazer uma abordagem dessa, eu dirijo bem, eu estou cuidando, mas e os outros no trânsito? Estão cuidando? Outra questão, as crianças não estão com capacete, os pais estão, as crianças não. E uma outra questão bem clara no Código de Trânsito Brasileiro. Primeiro é proibido criança menor de 10 anos na motocicleta. Olha aí. Isso já dá suspensão direta do direito de dirigir. E agora, você imagina que a motocicleta são para 2 pessoas. Sim. Tem 4 pessoas. E sabe qual que seria a justificativa dessas pessoas? É o único meio de transporte que eu tenho de levar as crianças. A gente consegue outra maneira, porque aqui você está colocando em risco a vida dessas crianças. Então, por favor, não façam isso. Nós estamos nas escolas. Ontem a gente esteve lá na escola Terezinha Piccoli com os pais. E hoje nós estivemos no Ita Sampaio com as crianças. A gente faz assim, as crianças, os professores e os pais. A gente faz esse trabalho completo na escola. E os pais... O que os pais falavam para nós, Parangolé? Quando a gente dizia, você não pode estacionar aí nesse lugar que é o lugar da van. Mas que nós estávamos incomodando ele. Olha aí.
Sabe? Que não é que por que nós estávamos lá e o que nós ouvimos? Por que vocês não vão cuidar de bandido? Por que vocês não vão prender bandido? Não, nós não prendemos bandido. A gente e nós só estava orientando, a gente não está multando. Olha, meu só Deus. Conversando. E daí você imagina que eles têm que se conscientizar que eu estou ensinando para o meu filho, o que eu estou ensinando para ele? Que ele pode parar em qualquer lugar, sim, que ele pode fazer errado no trânsito, que tá tudo bem, mas não é assim. A gente tem que mudar essa concepção. Então, nós estamos batalhando bastante nos colégios também. Lu, olha, essa imagem, né, é de Foz do Iguaçu, dessa moto irregular, né, buscando aí criança na escola, né, na escola Inácia de Menezes, lá na região do bairro Morumbi. Né, essa imagem aqui que nós estamos mostrando para vocês. Claro, em Foz, sim, mas vale para Cascavel, vale para Beltrão, para Marechal, vale para Curitiba, vale para o mundo inteiro, né? Porque é universal o cuidado, não é verdade? Então, assim, a gente entende até a situação, como se diz, se a pessoa falar, meu único meio de transporte. Mas para aí, gente, se até o dinheiro que é transportado com segurança, num carro blindado, num carro que chama lá transporte de valores, porque a sua maior riqueza, que a família tem que ser transportada assim. E a criança, ela não sabe o perigo que ela está exposta. Sim. Então, eu tenho que cuidar dessa criança, nesse caso. Eu sempre falo, por favor, não tem outra explicação. E assim, é assim com moto, é assim dentro do veículo, sem cinto de segurança. Então, nós estamos muito preocupados, estamos intensificando as ações educativas, mas nós não damos conta, né, Parangolé, porque é o pai que tem que ser o exemplo. Então, o professor também está trabalhando em sala de aula, nós estamos levando o ensinamento para a sala de aula, mas a criança vai olhar o que o pai faz. Se usar o cinto, se respeitar. Então, eu tenho aí os meus parentes que têm motocicleta, de maneira nenhuma eles carregam crianças. O meu genro também tem motocicleta, não carrega a minha neta de maneira nenhuma, ele também trabalha no SAMU, sim, sabe o perigo que está exposto também. Então, a gente tem que cuidar, sim, dessas crianças pequenas aí. Lu, quando você fala assim que os filhos aprendem com os pais, olha só, o comportamento é o melhor testemunho. Por exemplo, você está ali no teu carro dirigindo e o teu filho foi buscar o filho na escola. Aí, por alguma razão, alguém te fechou e falou assim, tá cego, que é isso, não me viu, tal, aquele buzino. Aí o filho vê aquilo e fala, legal, é no grito que se resolve. Exatamente. É na buzinada que se resolve, é com palavrão que se resolve negativo. Então, tome muito cuidado com o seu comportamento, porque o teu espelho serve, né? Você é o espelho para o teu filho. Como é que vamos ter um trânsito modificado? Né? Daí não vamos ter, né? Não vamos ter. Vamos repetir novamente os erros do passado. Então, nós precisamos evoluir nessa parte. E assim, eu sempre falo, nós precisamos cobrar do governo, dos órgãos, da prefeitura, melhoria em todos os aspectos. Sim. Mas nós temos também que ser o exemplo para essas crianças, senão a gente não vai conseguir mudar essa realidade. Contrapartida. Exatamente. Lu, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Imagina. Conte sempre comigo, conte sempre com a Tarobá. O nosso jornalismo aqui, ele tem que contar uma história única, né? Das pessoas que se importam aí pela vida, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço e nós estamos sempre à disposição.